Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Limberti de Literatura e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o quinhentismo, Brasil e seus primeiros registros. Quando se trata então de quinhentismo, é importante que o aluno dê uma atenção especial ao fato de que nós estamos tratando do início da literatura de língua portuguesa no Brasil, né? Em Portugal começa no trovadorismo e aqui no Brasil é um olhar eurocêntrico, é claro, mas que marca, do ponto de vista dos editais dos vestibulares, o início da nossa literatura. Quando se trata de literatura, então, quinhentista, 1500, portanto, nós temos dois caminhos a serem seguidos. O primeiro, a literatura informativa, e o segundo, a literatura formativa. Sobre a literatura informativa, então, são os documentos que eram produzidos por portugueses no Brasil e mandados para Portugal. Portanto, todo o texto escrito na colônia era enviado para a metrópole. Então, as cartas, os documentos, os relatórios vão começar a aparecer nesse primeiro momento. É interessante que o capítulo já coloca aqui para vocês justamente, né, o fascínio e o estranhamento. Então, do ponto de vista técnico, é importante que o aluno leve em consideração que esses documentos não têm um caráter artístico, mas sim um caráter de marco inicial, de fator histórico, né? A Carta do Pero Vaz de Caminha é, sem dúvida, o texto mais importante e recorrente nos vestibulares. Então, quais são as características desses documentos? O caráter descritivo, portanto, aspectos ligados à fauna, à flora, aos minérios, né, a topografia, a geografia, mas principalmente a figura dos índios. Os índios chamaram muita atenção, não só porque andavam nus e tinham uma característica corpórea diferente, então não tinham pelos, os cortes de cabelo diferente, e depois lidavam com as suas vergonhas, né, mostravam o rosto tal qual mostravam suas vergonhas, trecho da Carta do Pero Vaz. Aqui nós temos alguns exemplos em relação à primeira missa, depois a fundação de São Vicente, retratando um pouco essa ideia. A Carta do Pero Vaz de Caminha, então, ela é muito importante, datada de 1º de maio de 1500, onde nós vamos ter aí esse primeiro registro, né? A feição deles era serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm a mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços de baixo furados, e metido por eles um osso branco de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão e agudo nas pontas com furador. Então você percebe que tem uma preocupação, um detalhismo nessa descrição. O Pero Vaz diz que não vai fazer juízo de valor, né? Não vou aformosear nem afear o que dou conta do que nessa terra vi, mas é claro que projeta juízo de valor, vai dando nome para as coisas, né? Aquelas aves chamamos furabuchos, aquele monte, o Monte Pascoal. Há uma percepção, depois desse primeiro contato com o índio, também do seu comportamento. Portanto, não tinham criações, viviam em função da caça, e eles percebem, claro, um juízo de valor, que o índio não tinha religião. É claro que a gente sabe que o índio tem religião, né? Mas eles acham que os índios, por não terem igreja ou não se organizarem tal qual a lógica europeia católica, né, em função de igrejas, vão trazer uma espécie de inocência, o que vai favorecer um segundo ponto da aula, que é justamente aquilo que eu falei para vocês em relação à literatura de formação, também chamada de literatura jesuítica. Literatura jesuítica, então, ela está diretamente ligada à Contra-Reforma, onde, a partir do surgimento da Companhia de Jesus, uma das tomadas de posição do Papa Leão X lá no Concílio de Trento, onde ele vai fazer o Index Librorum Prohibitorum, as perseguições, as fogueiras e principalmente aí a ampliação do poder da fé cristã lá nas colônias, né? Então nós temos José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, que vão fazer canto coral, sermão, peças de teatro, mas principalmente no caso do José de Anchieta, uma gramática onde ele traduzia o tupi para o português. Fora isso, alguns poemas que são muito interessantes, porque a gente percebe que ele vai projetar um valor medieval numa época renascentista, claro, na Europa, né? Então, distanciado geograficamente, ele traz a medida velha, portanto, o texto em redondilhas, somado ao fato de que ele traz
uma temática também teocêntrica, como a gente vê lá o poema Santa Inês, ou mesmo coisas do tipo: nós confiamos em ti, Lourenço santificado, que nos aguarde preservado dos inimigos aqui, dos vícios já desligados, nos países não crendo mais em suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Tudo bem? Então, um pouco aí o que você precisa saber, mandem suas dúvidas. Acho que quem der uma atenção especial para o estudo nesse momento vai sair na frente, vai mandar bem nos seus vestibulares. Então, um grande beijo a todos vocês aí. Qualquer dúvida pode contar com a gente. Até!